Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo em seu canal Fla Show, o seu canal de notícias do Mengão. E se é novo por aqui, já te convido a se inscrever e deixe nos comentários a sua opinião. Show de bola, Duda, trazendo as informações do Flamengo. A Duda citou o Claudinho. A gente já vai apresentar aqui o que disse o presidente Landim sobre a situação de negociação com o Claudinho. Vimos ali as prováveis escalações, André, para a gente arrematar. Esse time mexido do Flamengo é um time mexido que é uma sacanagem, né? É um ótimo time mexido. Quando se fala num time mexido, né, um time alternativo, que foi a palavra que a Duda usou agora há pouco, na maioria dos casos é um time formado por jogadores reservas em muitas posições, muitas, tem que ser pelo menos metade, porque senão é coisa bem pontual. Jogadores que não aparecem sempre e jogadores cuja qualidade ou desempenho mais recente, claramente, na opinião das pessoas, é inferior ao que seria, né, o desempenho dos titulares. No caso do Flamengo, você tem que chamar de um outro jeito. É um time preparado para enfrentar o São Paulo. Carlinhos, Bruno Henrique, são jogadores que teriam lugar na enorme maioria dos outros times da Série A. Assim, enorme maioria. Seriam titulares ou fariam parte daquele grupo de 15, 16 jogadores cuja rotação você sempre vê entre os times que iniciam as partidas. Então o Flamengo ele tem uma profundidade no seu elenco e uma qualidade, basta você lembrar que o Bruno Henrique nesse momento não tem um lugar no time titular, ele atua de maneira esporádica, menos minutos, amanhã vai começar, como a Duda nos informou, e ele é o Bruno Henrique, aonde o Bruno Henrique não jogaria. Em qual outro time brasileiro ele não jogaria? Isso só acontece no Flamengo. E isso tem um outro jogador que vai ser assunto aqui sobre renovação, não renovação do Landim, que é o Gabigol. Claro. É um personagem desse jogo, sendo titular, eu queria que você falasse sobre isso. Pois já se fala na possibilidade da reconciliação, né? E aí o ônibus do Flamengo para na frente do hotel em que o clube está hospedado aqui em São Paulo, e os flamenguistas aqui, que moram aqui, estiveram ali, fica Gabigol, continua no Flamengo e tal. Tanta coisa já aconteceu, tantas palavras mais fortes já foram ditas, tantos gestos já foram cometidos de lado a lado, que nos últimos tempos era difícil enxergar a permanência do Gabriel Barbosa no Flamengo. Mas o futebol ele é tão de momento, e o Gabriel parece estar encontrando o seu ritmo, a parte física melhorando, e nas últimas vezes em que ele entrou em campo, o Flamengo foi melhor. O Gabriel entrou e o Flamengo ficou melhor como time de futebol. Essa é a notícia, essa é a novidade. Há algum tempo isso não era assim. E muitos episódios fora do campo atrapalhando essa relação e fazendo com que a gente às vezes até duvidasse que os dois, né, o Flamengo e o Gabriel, seguiriam juntos no futuro. Agora, com o torcedor não perdoando o Gabriel, mas manifestando o seu desejo, é claro, são as pessoas que estavam ali. O Flamengo tem milhões e milhões e milhões, dezenas de milhões de torcedores, não dá para saber qual é a opinião da torcida. Mas o Gabriel entregando o futebol que o rubro-negro conhece e sempre se acostumou a aplaudir, aumenta muito a chance dele encontrar uma forma, junto com o clube, de renovar o contrato e continuar por lá. Se isso não acontecer, não vai ser difícil, né, convenhamos, encontrar um clube para o Gabriel jogar. Chegou a hora da gente apresentar o que disse, os principais momentos da entrevista do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Visitou os estúdios da ESPN, participou do UFC. Fale, Landim. A gente, nessa primeira janela, a gente fez uma janela bastante forte, contratou o De La Cruz, contratou o Léo Ortiz, que era um jogador que a gente também já vinha com interesse há muito tempo, contratou o Vinha e contratou o Carlinhos, que apareceu muito bem no Campeonato Carioca. E com isso a gente entendeu que estaria coberto, vamos dizer assim, a janela, vamos dizer assim, do início do ano, mas mais o planejamento do ano como um todo. A gente procurou fazer a antecipação dessas contratações exatamente para poder contar com os jogadores o ano todo. Isso não significa que, eventualmente, para uma posição ou outra, quando a gente tiver uma oportunidade de negócio, a gente não possa buscar. Muito claro e conhecido publicamente o nosso interesse pelo Claudinho, a gente tem procurado conversar com ele. Temos uma janela aí até o início de setembro, os 1º de setembro, 2 de setembro, então assim, enquanto isso
Vamos continuar na expectativa aqui, nas negociações, quem sabe a gente não consegue trazê-lo para cá. O famoso faltou combinar com os russos, né? Nossa percepção, a gente chegou a combinar com os russos. O problema é que no momento em que você chegou na combinação com os russos mudaram a combinação e pediram um pouco mais. Então, assim, esse é o problema. Mas, assim, a gente entendeu, chegou um momento que a gente entendeu que tinha atendido as reivindicações, aquilo que tinha sido solicitado. Esse é o problema. Primeira coisa para a gente dizer é o seguinte: Gabigol é um jogador que tem seu lugar na história do Flamengo, garantido por tudo que ele fez. Nas pesquisas que a gente fez de opinião lá entre os nossos sócios e tal, ele é colocado hoje, né, como o segundo maior ídolo da história do Flamengo, assim, só embaixo do Zico, para você ter uma ideia da importância dele. Ele quer um contrato de longo prazo, e a gente está oferecendo a ele, independente dele no ano que vem voltar a negociar com ele, conversar com ele, um contrato de 1 ano nas bases, vamos dizer assim, equivalentes ao que ele iria receber por ano nesses 5 anos de contrato. Quando a gente dá 1 ano de contrato para ele, o que a gente no fundo está falando é exatamente isso. Eu acho que o campo pode mudar isso e pode mudar até para o seu lado. Se você jogar neste ano e tiver, vamos dizer assim, um desempenho excepcional, certamente você vai ter, inclusive, condições de negociar com vantagem um novo contrato com o Flamengo. Muito feliz de poder estar, assim, iniciando esse processo de construção do estádio. É um sonho antigo, acho que de todo rubro-negro, ter a nossa própria casa. Gostamos muito de jogar no Maracanã, mas entendemos que temos inúmeras vantagens que poderão ser absorvidas se a gente conseguir colocar em prática o nosso sonho, que é o de ter um estádio já desenhado especificamente para as competições nacionais, não como para competições internacionais, como foi o Maracanã, e com todas as limitações que ele tem também de operação para a gente. Vai ser muito bom. Vamos lá, presidente Rodolfo Landim, entrevista exclusiva à ESPN, visitou os nossos estúdios, participou do ESPN FC, pela Daniela Boaventura. Capita estava lá, marcando a presença, também perguntando ao Rodolfo Landim. Quando a gente chamou os melhores momentos, a gente falava sobre o Gabigol. E ele trouxe a mesma história do 1 ano e do aumento salarial, mas trouxe esse ponto de vista que é um ponto de vista que, de fato, na minha percepção, ele tem razão. Porque se o Gabigol vai bem nesse 1 ano com esse aumento, o sarrafo já está lá em cima do ponto de vista salarial. Pois mas esse é um dos pontos desse material que a gente acabou de mostrar, que eu destaco. O fato do presidente do Flamengo ter dito: olha, você pode conquistar no campo uma posição melhor para negociar um novo contrato com o Flamengo. Então o presidente do Flamengo, a maior autoridade do clube, abrindo a possibilidade do Gabriel permanecer. E como eu falei, foi mais ou menos na linha do que a gente conversou agora há pouco, antes de chamar os trechos da entrevista do presidente aqui no programa anterior ao nosso. Quanto melhor o Gabriel se mostrar em campo, e isso vem acontecendo, eu entendo que maior a chance dele ficar no Flamengo. E quando o presidente diz algo nessa linha, eu acho que está muito claro, do ponto de vista prático, é uma questão que não está resolvida, a não ser que o próprio Gabriel já tenha resolvido isso dentro da cabeça dele, e é um direito dele comunicar essa situação quando ele bem entender. O outro assunto, Claudinho, André, queria te ouvir sobre o que disse o presidente. Também é o outro ponto que eu destacaria. Ele disse ali, a Dani, conversando com a Dani, que estava combinado com os russos a vinda do Claudinho. É sempre difícil negociar com esses clubes, principalmente porque eles não precisam vender jogadores. Eles não estão preocupados com isso, não estão interessados em fazer dinheiro. Às vezes nem mesmo quando o jogador força um pouco a barra, quer ir embora e tal, exceto quando ele tem um bom relacionamento com as pessoas que tomam decisão, aí talvez fique mais fácil, mas é difícil. E aí essa declaração do presidente do Flamengo comprova por que as coisas são complicadas. Segundo ele, estava combinado em relação a valores. E o Flamengo estava disposto a pagar. Bom, se o Flamengo está disposto a pagar, questão de tempo, é só assinar, o jogador vem. E aí mudaram de ideia. Os russos pediram mais e o Flamengo entendeu que aí era um pouco demais. A coisa ficou um pouco exagerada.
Aí eu acho que a negociação anda para trás um pouquinho, o tempo continua passando, mas o Flamengo continua no páreo para o Claudinho voltar para cá e vestir a camisa rubro-negra. É um Flamengo muito misturado, digamos assim, uma mescla ali, né? Vamos lá. O Tite esboçou o seguinte nessa sexta-feira, desculpa. Rossi no gol, então Rossi voltando ao time titular. Wesley na lateral direita, Davi Luiz e Léo Pereira, dupla de zaga. O Vinha na lateral esquerda. Alan e Léo Ortiz, 2 volantes. Matheus Gonçalves, sendo o substituto ali do Arrascaeta, Bruno Henrique retornando numa ponta esquerda, Gabigol na ponta direita e Carlinhos centralizado. Lucas Pedrosa! Falamos quando aqui nesse programa? Será que agora o Gabigol performando bem, o Tite vai dar uma chance para ele ser titular? Aí ficamos... A gente debateu, sabe o quê? Só para recordar. Você falou que achou, não foi? Que ia dar? Se o Gabigol entraria na vaga do Pedro ou não. Verdade. Antes do Pedrosa dar a opinião dele, posso dar a minha opinião? O Pedro tá fora, né? Eu acho que o Gabigol está entrando na vaga do Luiz Araújo, não na vaga do Pedro. Se o Luiz Araújo estivesse à disposição, porque o Luiz Araújo está suspenso, e por um erro absurdo da arbitragem, inclusive a gente não pode deixar de mencionar isso. Mas se o Luiz Araújo estivesse à disposição, eu arriscaria, repito, o Carlinhos titular e não o Gabigol. Mas já é o Gabigol no time titular, Lucas. Acho que foi você que disse que achava que ele ia ter essa chance. Porque assim, em outros momentos o Gabigol, quando ele não foi titular com o Tite, e isso aconteceu raríssimas vezes, quando ele foi titular no caso, o Gabigol não estava merecendo ser titular. O Gabigol não estava mostrando futebol para o Tite para que o Tite desse uma oportunidade para ele. Até então o Tite estava, sem sombra de dúvidas, com a razão. Agora, o Gabigol vem progredindo durante esses últimos jogos. O Gabigol foi decisivo para o Flamengo em alguns jogos, dando assistência, fazendo gol. É um grande ídolo. Nesse momento de mescla da equipe, eu acho que se não der oportunidade para o Gabigol com os desfalques que estão acontecendo no Flamengo, vai dar quando? E é uma coisa que ele publicamente já reclamou. E eu já falei aqui também. Eu não vejo o Gabriel, apesar dele ter entrado bem nos jogos, sendo um atleta de vou entrar e vou mudar jogo. Eu não vejo o Gabriel sendo esse cara. Eu acho que o Gabigol é um cara que gosta de se adaptar durante a partida, porque ele entende muito bem os atalhos do campo. Se ele vai ser centroavante ou não, o fato é que ele vai estar ali próximo do Carlinhos, que ele vai poder construir as jogadas, que ele sabe fazer isso muito bem. Inclusive o Flamengo venceu uma partida assim contra o Vitória. Então eu acho que o Gabigol, independentemente da posição, ele estava merecendo essa oportunidade. E o Tite faz certo na minha visão. Ô, Vene Casagrande, isso é um detalhe importante, né? Porque a gente já viu nessa trajetória tão bonita do Gabigol com a camisa do Flamengo, alguns jogos em que ele decide no final. Aí você pensa, o cara que tem essa capacidade é um cara que entra sempre muito bem. Mas já citamos vários jogadores aqui na história desse programa que são belíssimos jogadores, mas que o ideal é que eles comecem jogando. E eu também faço essa leitura de que o Gabigol ele precisa começar jogando, é mais valioso pro tipo de futebol que ele pratica, né? Por exemplo, o Luiz Araújo é um jogador que, na minha opinião, quando ele entra no decorrer do jogo, ele acaba rendendo mais. É verdade. Ao contrário do Gabigol, que eu concordo com vocês que quando o Gabigol inicia uma partida, ele tende a render mais. A gente falou outro dia que o Eduardo do Botafogo é um cara que ele precisa começar jogando. Até por conta do contexto do time. Porque geralmente quando você entra no decorrer do jogo, ou nos minutos finais, você, entre aspas, você entra num time que está totalmente alterado. Sim. É o caso do Gabigol. Só que, se a gente for parar e analisar, ele vai iniciar uma partida agora. Por outro lado, ele não vai ter ao lado dele os principais jogadores do time, que é Pedro, Arrascaeta, são De La Cruz, são jogadores que, tecnicamente falando, estão acima desses atletas que vão iniciar a partida contra o São Paulo. Ele vai ter o Alan, o Léo Ortiz e o Matheus Gonçalves. Como que será esse entrosamento com o Gabigol? O Bruno Henrique também, né? Tem o Bruno Henrique, conhecido, né? Teoricamente, os velho dois conhecido. Eles se entendem bastante. Mas, se a gente for parar e analisar, tudo vai depender, obviamente, da atuação do Matheus Gonçalves, porque ele vai ser o homem responsável por servir esses atacantes lá na frente. Basicamente o que o Arrascaeta faz. Não vai ter o De La Cruz, que é um jogador que vai muito ao ataque. Já viu o Matheus jogando assim, desse jeito? Já. O Matheus Gonçalves, eu sou suspeito para falar, porque eu acompanho ele há muito tempo, eu sou fãzaço do futebol dele. Acho que ele pode... porque ele nunca vai ser titular com o Arrascaeta ali, a verdade é essa. Uhum. O Arrascaeta é dono da posição. É o dono da posição. Mas se o Matheus Gonçalves tivesse uma continuidade no time do Flamengo, com certeza ele iria render, pelo menos do meu ponto de vista. Eu não vejo nenhum problema o Matheus Gonçalves ser titular, muito pelo contrário. Esse é o lugar dele em campo? Como meia? Como jogador.
Porque assim, às vezes você pega um jogador altamente versátil, que eu acho que é o caso do Matheus, e aí você às vezes até esquece de, cara, qual é a que o cara gosta, né? Porque eles têm preferência também, eles não falam, eles falam, eu quero ajudar o time. Mas geralmente eles têm uma posição que, vamos dizer assim, é a que eles performam melhor, a que eles se sentem melhor. Que escolher Matheus Gonçalves na ponta direita. Mas ele como armador, também nenhum problema. Mas, vamos lá, vamos nivelar aqui. Ponta direita, meio armador e depois ponta esquerda. Tá, entende? Perfeito. Não vejo nenhum problema, porque ele já atuou assim várias vezes na categoria de base, inclusive. Porque a gente, às vezes, eu sempre falo isso aqui, né, Pedro? Isso é muita coisa do futebol moderno, essa exigência de versatilidade. Tem jogador que não é versátil e ponto, e tá tudo bem. Ele nasceu para ser lateral direito, ele não vai ser ponta direita, ele não vai ser lateral esquerdo, mas tem alguns que têm essa versatilidade, né? A gente tem vários aí, Gustavo Scarpa, Tietê, jogadores que conseguem performar em várias posições do campo. Eu acho que o Matheus já começa a ser esse garoto que tem essa capacidade, mas o garoto tem uma vontade também. Tem. Eles geralmente não falam, mas tem um lado do campo, um pedacinho do campo que eles preferem performar, né? Mas ele sempre foi camisa 10 na base, Fernanda. Mesmo jogando mais pelo lado direito, ele tem essa facilidade de flutuar pelo meio, até mais do que pela ponta esquerda, como o Vene trouxe. E tem outro ponto, o Gabigol, por essa formação, não vai ser o centroavante. Ele, teoricamente, vai ser aberto pelo lado direito. Mas toda hora ele faz facão, toda hora ele infiltra pelo meio, então o Matheus Gonçalves vai poder também povoar aquele lado direito. E a verdade, Fernanda, é que o jogador de futebol hoje, que não se abre para poder ser versátil em algumas posições, ele vai ter que ser muito craque na posição que ele joga. Porque se ele não for um cara acima da média, muito fora da curva, ele vai perder espaço. Então ele tem que aproveitar a oportunidade que o Tite está dando para ele. Não que o Matheus Gonçalves não seja um baita de um jogador. O que eu estou falando aqui é que pro cara bater pé no sentido de eu só jogo aqui, ele tem que ser um fenômeno. Porque o futebol hoje pede versatilidade. Inclusive, se você parar e analisar, o Matheus Gonçalves, ele furou a fila do Lohan, né? Porque o Lohan estava sendo substituto do Arrascaeta, lembra disso? Lembro. Tanto é que o Lohan foi muito bem contra o Corinthians, se eu não me engano, a gente elogiou bastante aqui. Mas, na visão do Tite, hoje o Matheus Gonçalves está na frente do Lohan. E chegou um momento que a gente perguntava, gente, por que não usa o Matheus? Por que não usa o Matheus? Agora é o inverso. O Flamengo oferece Vitor Hugo, mais um jogador, e 112 milhões de reais. Por Claudinho. O Flamengo quer qualificar ainda mais o elenco de Tite para o restante da temporada e por isso vem fazendo movimentações nos bastidores para sacramentar novos negócios nesta janela. Além disso, um dos grandes objetivos é não perder jogadores. Por isso, mesmo que não seja titular, a direção flamenguista decidiu não negociar Matheus Cunha agora. Assim, ele só deve ser vendido em dezembro. Em contrapartida, o grande foco segue sendo em Claudinho. Veio à tona que o Zenit, finalmente, está disposto a liberar o meio-campista ao clube carioca e a novela se aproxima do seu fim. Aliás, na manhã deste sábado, surgiu uma informação em que os detalhes da nova investida foram expostos, que promete chamar a atenção de muitos torcedores do Mengão. Isso porque, de acordo com a apuração do jornalista Wilson Pimental, do RT Esportes, a cúpula da equipe do Rio de Janeiro decidiu envolver duas crias da Gávea na negociação. Além de oferecer 18 milhões de euros, 112 milhões de reais, conforme a cotação atual, os cariocas colocaram o zagueiro Cleiton Santana e o meio-campista Vitor Hugo na negociação. A informação é que essa movimentação feita pelo Flamengo tornou um negócio viável na opinião dos russos. O Flamengo ainda manteria uma porcentagem nos direitos econômicos da dupla, mas os valores são mantidos em sigilo. A publicação ainda informou que o Zenit pediu que o lateral direito Wesley fosse envolvido nas tratativas. No entanto, Tite não gostou da ideia e, assim, a direção optou por recusar o pedido. E você, torcedor, acredita que essa novela está chegando ao fim? Deixe nos comentários sua opinião.